No inverno rigoroso de 1892, quando as geadas cobriam os cafezais do Vale do Paraíba e o orgulho dos barões do café era mais inflexível que o ferro das ferrovias, um homem poderoso cavalgou até uma pequena propriedade com documentos de despejo nas mãos. Rodrigo Almeida Novaes não esperava encontrar resistência, muito menos esperava encontrar dignidade, e jamais imaginou que encontraria 6 pares de olhos que mudariam sua vida para sempre. Esta é a história de como o coração mais endurecido pode se abrir diante da coragem de uma família, e de como uma mulher simples, sem outras armas além de sua determinação e amor de mãe, conquistou não apenas um pedaço de terra, mas a alma de um homem que havia jurado nunca mais amar. Se esta história tocar seu coração, tanto quanto tocou o nosso, inscreva-se no canal agora mesmo e deixe nos comentários de qual cidade você está nos acompanhando. Sua presença torna esta narrativa ainda mais especial. Antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Rodrigo Almeida Novaes despertou, como todas as manhãs dos últimos 5 anos, em uma cama imensa demais para um homem só. As cortinas pesadas de veludo borgonha bloqueavam a claridade do amanhecer, assim como bloqueavam qualquer vestígio de alegria naquele quarto de tetos altos e paredes revestidas de madeira nobre que ninguém admirava. Aos 38 anos, seu rosto angular e seus olhos castanhos escuros faziam com que aparentasse muito mais idade. O espelho sobre a cômoda refletia um homem alto, de ombros largos, cabelos negros impecavelmente penteados com brilhantina e uma expressão rígida que raramente se suavizava. Vestiu-se com a precisão de sempre, colete de lã cinza, casaca preta, gravata perfeitamente ajustada. Cada movimento era calculado, automático, desproveito de qualquer emoção aparente. Desceu as escadarias de mármore da Fazenda Santa Vitória, aquela construção imponente de 2 andares, que havia erguido com trabalho árduo e ambição desmedida, e que agora parecia mais um túmulo luxuoso do que um verdadeiro lar. Bom dia, senhor Rodrigo, cumprimentou Dona Sebastiana, a governanta, uma senhora de cabelos grisalhos e olhar compassivo. Ela trabalhava para ele desde antes da tragédia, desde quando a casa ecoava com risos e projetos de futuro. Dona Sebastiana, respondeu Rodrigo com um aceno breve de cabeça, sem parar sua caminhada. O desjejum o aguardava na sala de jantar. Ovos mexidos, pão de queijo ainda quente, café coado na hora, tudo impecavelmente arrumado sobre toalha de linho branco bordado. Comeu em silêncio absoluto, observando através da janela os vastos campos que se estendiam até onde a vista alcançava. 200 alqueires de terras férteis, cafezais produtivos, pastagens verdejantes, um riacho que cortava a propriedade e, em algum lugar daquela imensidão, uma pequena casa ocupada irregularmente. Senhor Rodrigo, a voz firme de Amaro Pereira interrompeu seus pensamentos. Seu administrador entrou na sala de jantar com passos decididos, um homem magro de aproximadamente 50 anos, bigode grisalho e olhos pequenos que sempre pareciam estar avaliando vantagens. Preciso tratar de um assunto delicado com o senhor. Rodrigo deixou a xícara de café sobre o pires com um som seco. Fale logo. Amaro estendeu um documento sobre a mesa. A propriedade que faz divisa com o Bosque Sul, aquela antiga casa de colono, está ocupada. Ocupada? Rodrigo ergueu uma sobrancelha. Por uma viúva e seus filhos. 6 crianças, para ser exato. Vivem ali há aproximadamente 2 anos, senhor. A mandíbula de Rodrigo se contraiu. 2 anos? E o senhor apenas me informa agora? Amaro pigarreou visivelmente desconfortável. A casa fica bastante afastada do caminho principal, senhor. Um dos trabalhadores comentou sobre ela ontem. Pelo que soube, a mulher é viúva, trabalha como lavadeira no vilarejo. Não me interessa o que ela faz ou deixa de fazer, cortou Rodrigo, levantando-se bruscamente. Aquela terra me pertence. Prepare os papéis de despejo imediatamente. Certamente, senhor. Amaro sorriu levemente, um gesto que não alcançou seus olhos. Enquanto Rodrigo revisava documentos em seu escritório naquela manhã, na pequena casa à margem do bosque, Helena Tavares despertava com o canto dos pássaros. A luz entrava tímida através das cortinas remendadas, iluminando um espaço simples, mas impecavelmente limpo. Paredes de taipa rebocadas com cuidado,
Uma mesa de madeira rústica no centro, prateleiras com louças desemparelhadas, porém bem organizadas, e o aroma constante de alecrim e manjericão secando pendurados no teto. Helena tinha 31 anos, mas seus olhos castanhos guardavam uma melancolia que a fazia parecer mais velha, embora seu sorriso, quando aparecia, pudesse iluminar todo o ambiente. Era de estatura média, magra, porém forte, com mãos calejadas pelo trabalho duro. Seus cabelos castanhos longos e ondulados, ela mantinha sempre presos em um coque firme. Vestia-se com simplicidade, saia de algodão escuro, blusa branca de mangas compridas, avental com remendos cuidadosos. Mãe, a voz de Francisca, quebrou o silêncio. Sua filha mais velha, de 13 anos, já estava vestida e penteada, ajudando Carolina e Joana a abotoarem os vestidos. Francisca era magra e alta para sua idade, com os mesmos olhos expressivos da mãe, mas uma seriedade que não condizia com seus anos. Bom dia, minha flor. Helena beijou a testa da filha. Os pequenos já acordaram? Pedro foi buscar água no córrego. João está brincando com os cavalinhos de madeira que o pai fez. O nome de Antônio pairou no ar como uma prece silenciosa. 3 anos de viuvez e ainda doía como se fosse ontem. Helena preparou o café da manhã com o pouco que tinham. Broa de fubá, coalhada, rapadura ralada. As 6 crianças se sentaram ao redor da mesa, cada uma em seu lugar de costume. Pedro, de 11 anos, sério e quieto, com jeito hábil para consertar qualquer coisa quebrada. Joana, de 9, alegre e curiosa, sempre com perguntas sobre tudo. Carolina, de 7, tímida e sonhadora, que desenhava flores em qualquer pedaço de papel que encontrasse. Ana, de 5 anos, com cachos castanhos e um sorriso que derretia corações. E João, o caçula de 3 anos, com seus olhos grandes e inocentes. Mãe, quando vamos ter nossa própria casa de verdade? Perguntou Joana enquanto mordia um pedaço de broa. Helena sorriu, embora seus olhos revelassem um lampejo de preocupação. Esta é nossa casa, minha querida. Enquanto estivermos juntos, qualquer lugar é um lar. Mas a mulher do mercado disse que estas terras pertencem ao barão Novaes, insistiu a menina. Disse que ele é muito rico e muito severo. Não fale assim de pessoas que você não conhece, Joana, repreendeu Francisca com voz firme. E você também não deveria ficar ouvindo conversas alheias no mercado. Helena suspirou profundamente. Sabia que este dia chegaria. 2 anos vivendo naquela casa abandonada. 2 anos esperando que alguém aparecesse com papéis e ordens. Mas cada dia que passava sem que isso acontecesse, ela se permitia acreditar, mesmo que por um breve momento, que talvez pudessem ficar para sempre. A casa havia sido encontrada por acaso, quando ela vagava pelas estradas com seus 6 filhos após a morte de Antônio. Estava vazia, claramente abandonada há anos, com o teto furado e as paredes descascadas. Com a ajuda de Pedro e Francisca, Helena havia consertado o que pôde. Tamparam o teto com folhas de zinco que encontraram em um ferro velho, rebocaram as paredes com barro e cal, pintaram de branco com tinta que ela ganhou de um comerciante em troca de lavar suas roupas por 3 meses. Plantaram uma horta nos fundos. Tomates, alface, cenouras, abóboras. Conseguiram 3 galinhas de um fazendeiro vizinho em troca de costuras. Fizeram uma cerca baixa de bambu ao redor do terreno. Era pouco, mas era deles. Ou assim eles queriam acreditar. Helena trabalhava como lavadeira no vilarejo próximo. Acordava antes do sol nascer. Caminhava quase 2 léguas até a vila, lavava roupas no rio para famílias abastadas e voltava ao anoitecer com algumas moedas e, quando tinha sorte, restos de comida que as patroas lhe davam. Francisca cuidava dos irmãos menores durante o dia. Preparava as refeições com o pouco que tinham, mantinha a casa limpa, ensinava as lições que ela mesma havia aprendido antes de perderem tudo. Era uma menina que havia se tornado adulta rápido demais, assumindo responsabilidades que não deveriam ser suas. 3 dias depois, Rodrigo Almeida Novaes montou seu cavalo baio e cavalgou em direção ao Bosque Sul. Amaro havia insistido em acompanhá-lo com 2 trabalhadores, mas Rodrigo recusou a oferta com firmeza. Não preciso de escolta para despejar uma viúva e algumas crianças, havia dito com frieza. O caminho serpenteava entre araucárias e ipês, o chão coberto de folhas secas que abafavam o som dos cascos. Levou quase 40 minutos para chegar à propriedade. Quando a avistou, fez seu cavalo parar.
Não era o que esperava encontrar. A pequena construção de taipa estava cercada por um jardim cuidado com esmero. Canteiros de hortaliças cresciam em fileiras organizadas. Flores do campo emolduravam o caminho de pedras irregulares. Um varal esticado entre duas árvores sustentava roupas limpas secando ao sol da tarde. O teto tinha telhas novas em algumas partes, claramente substituídas com mãos inexperientes, mas dedicadas. Havia uma cerca baixa de bambu pintada de branco ao redor do terreno, e junto à porta, um vaso de barro com gerânios vermelhos. Rodrigo desmontou, amarrou as rédeas a um mourão e caminhou até a porta. Antes que pudesse bater, a porta se abriu lentamente. Uma mulher surgiu no batente. Era mais jovem do que ele havia imaginado. E seu olhar, meu Deus, seu olhar não tinha absolutamente nada de submisso ou amedrontado. Ela o encarou com o queixo erguido, as mãos cruzadas sobre o avental desbotado. "O senhor Rodrigo Novaes, presumo", disse em português claro, sem sotaque carregado. Estava esperando por sua visita. Rodrigo piscou, desconcertado por um instante. "A senhora está ocupando minha propriedade de forma irregular." "Sei disso", respondeu Helena com serenidade. "Mas não tinha outro lugar para onde ir, e esta casa estava abandonada há anos. Não causei prejuízo a ninguém. Isso é irrelevante. Esta terra me pertence. A senhora deve partir." "Quando?" A pergunta direta o pegou de surpresa. Helena deu um passo à frente e, pela primeira vez, Rodrigo notou que ela tinha olhos da cor de mel escuro, intensos e corajosos. "Senhor Rodrigo, tenho 6 filhos. O mais novo tem 3 anos. Não tenho dinheiro suficiente para alugar outro lugar neste momento. Imploro que me dê até o fim desta colheita para encontrar algo. 3 meses. Apenas 3 meses." "Não." A palavra saiu mais dura do que ele pretendia. Naquele momento, uma criança pequena apareceu atrás de Helena. Cabelos castanhos revoltos, olhos enormes e curiosos, bochechas redondas. Segurava nas mãos um pedaço de broa de fubá ainda morna. "Mãe, quem é?" perguntou com voz fina. "É o senhor Rodrigo Novaes, João, o dono destas terras." O menino olhou para Rodrigo com um sorriso imenso e estendeu a broa. "O senhor está com fome? Minha mãe faz a melhor broa do mundo inteiro." Rodrigo olhou para a broa, depois para o menino, depois para Helena. Algo em seu peito, algo que havia estado congelado durante 5 longos anos, se mexeu levemente. "João, entre em casa", ordenou Helena suavemente, mas o menino não se moveu. "Pega, senhor", insistiu João. "Está quentinha ainda." Rodrigo estendeu a mão quase sem perceber o que fazia e pegou a broa. O menino sorriu satisfeito e correu de volta para dentro da casa. Helena o observava agora com uma expressão que não era súplica, era dignidade absoluta. "Não estou pedindo caridade, senhor Rodrigo. Estou pedindo tempo, 3 meses. Posso pagar uma pequena quantia de aluguel se for necessário. Sei costurar, lavar roupas, cozinhar, limpar. Apenas não nos deixe sem teto antes do inverno chegar com força total." Rodrigo apertou a broa entre seus dedos. Ainda estava morna. Cheirava a lar, a coisas que ele havia esquecido, a uma vida que um dia sonhou ter. 30 dias, disse finalmente, sua voz mais rouca que o usual. "A senhora tem 30 dias para encontrar outro lugar. Nem um dia a mais." Helena assentiu lentamente, sem quebrar o contato visual. "Obrigada, senhor Rodrigo." Rodrigo virou-se, montou seu cavalo e se afastou sem olhar para trás. Mas em sua mão ainda levava o pedaço de broa que não tinha coragem de jogar fora. Naquela noite, na fazenda Santa Vitória, Rodrigo sentou-se em seu escritório escuro, a broa sobre sua escrivaninha. Não havia provado. Não sabia por que não a havia jogado no caminho de volta. "Algum problema, senhor?" perguntou Dona Sebastiana quando entrou para levar o chá. "Não", mentiu Rodrigo. "Apenas questões de propriedade." Mas quando Dona Sebastiana saiu, Rodrigo pegou a broa e deu uma mordida. Estava deliciosa. E pela primeira vez em 5 anos, sentiu que sua casa imensa e vazia era exatamente isso, vazia. Na casa do bosque, Helena deitava seus filhos com histórias sobre dias melhores, sobre o pai deles, sobre um futuro que ela queria acreditar ser possível. "Tudo vai ficar bem", prometeu, embora em seu coração soubesse que 30 dias não seriam suficientes. Nunca eram. Mas naquela noite, ambos, o barão solitário e a viúva corajosa, sonharam com coisas que haviam esquecido serem possíveis.
Ele sonhou com risos de crianças preenchendo corredores vazios. Ela sonhou com um lugar ao qual pudesse chamar de lar, sem medo de perdê-lo. E em algum lugar entre esses sonhos, algo começou a mudar silenciosamente. Os dias se arrastavam como areia escorrendo entre os dedos de Helena. 14 dias desde a visita do Sr. Rodrigo. 14 dias procurando trabalho, casa, qualquer solução, e nada aparecia. As famílias do vilarejo precisavam de lavadeiras, sim, mas nenhuma estava disposta a contratar alguém com 6 crianças. É muita responsabilidade, diziam com sorrisos falsos. Talvez na cidade grande, sugeriam sem convicção alguma. Francisca havia parado de perguntar sobre o futuro. Pedro trabalhava até tarde consertando ferramentas de vizinhos por algumas moedas. Joana e Carolina brincavam mais quietas que o habitual, e João continuava perguntando se o Sr. da Broa voltaria. Aquele senhor não é nosso amigo, meu amor, explicava Helena enquanto o colocava para dormir. Ele foi gentil uma vez, mas isso não significa que vá nos ajudar. Mas ele comeu a broa, mãe. Quando alguém aceita comida, é amigo. Helena beijou sua testa e não respondeu. As crianças e sua inocência inabalável. Rodrigo, por sua vez, tentava se concentrar em seus negócios. A fazenda demandava sua atenção. Novos trabalhadores precisavam ser contratados para a colheita que se aproximava. Contratos importantes aguardavam assinatura. Decisões urgentes se empilhavam sobre sua escrivaninha, mas sua mente divagava constantemente. Retornava repetidas vezes aqueles olhos cor-de-mel, a forma como aquela mulher o havia enfrentado sem medo, sem bajulação, sem súplicas patéticas, sem lágrimas manipuladoras, apenas dignidade pura. E aquelas crianças, especialmente o pequeno da broa. Senhor Rodrigo, a voz de Amaro o tirou de seus pensamentos. Traga os documentos finais de despejo. Só precisa assinar e eu me encarrego do resto. O prazo vence em menos de 2 semanas. Rodrigo olhou os papéis, pegou a pena e hesitou. Quanto paga de aluguel uma família comum no vilarejo? Amaro piscou, confuso. Perdão? Uma família com várias crianças. Quanto precisariam para alugar uma casa decente? Bem, depende do tamanho, mas facilmente entre 15 e 20 mil réis mensais. Senhor, por que a pergunta? Curiosidade, mentiu Rodrigo, devolvendo a pena ao tinteiro. Deixe os papéis aqui, vou revisar depois. Quando Amaro saiu, Rodrigo ficou olhando pela janela em direção ao bosque distante. Algo não estava certo. Algo em toda esta situação o incomodava profundamente, e não era a ocupação irregular de sua propriedade. O 19º dia amanheceu com chuva torrencial, uma tempestade de inverno que transformava os caminhos em lamaçais e tornava impossível qualquer trabalho nos campos. Rodrigo decidiu, contra todo bom senso, cavalgar até a casa no bosque. Com esta chuva, senhor? Questionou Dona Sebastiana, alarmada. Vai adoecer. Preciso verificar algo naquela propriedade, respondeu, vestindo um capote impermeável. A verdade era que não tinha razão lógica alguma para ir. Apenas precisava vê-los novamente. Certificar-se de que estavam bem. Era absurdo, ele sabia, mas não conseguia tirar da cabeça a imagem daquela casa frágil sendo castigada pela tempestade, com 6 crianças e uma mãe sozinha lá dentro. Quando chegou, encharcado até os ossos, encontrou a porta entreaberta. Bateu com força. Senhora Helena! Helena apareceu, surpresa e claramente preocupada. Senhor Rodrigo, o que faz aqui com este temporal? Vim revisar a propriedade, improvisou desajeitadamente. Ela não pareceu acreditar, mas se afastou da porta. Entre, por favor. Não pode ficar aí fora com essa chuva. O interior da casa era acolhedor e seco. Um fogo crepitava na lareira improvisada. As crianças estavam sentadas no chão, brincando com bonecas de pano e cavalinhos de madeira. Todas levantaram o olhar quando ele entrou. Crianças, cumprimentem o senhor Rodrigo, disse Helena. Bom dia, senhor, responderam quase em uníssono, exceto João, que correu em sua direção com os braços abertos. O senhor da broa voltou. Rodrigo ficou paralisado enquanto o menino o abraçava pelas pernas com força. Ninguém, absolutamente ninguém, o havia abraçado em 5 anos. João, solte o senhor, ordenou Helena, visivelmente envergonhada. Mas Rodrigo, para sua própria surpresa, colocou uma mão sobre a cabeça do menino. Está tudo bem. Francisca, a mais velha, o observava com olhos analíticos e desconfiados. Veio nos expulsar já?
Francisca, repreendeu Helena. É uma pergunta válida, disse Rodrigo olhando diretamente para a menina. Não, vocês ainda têm tempo. 11 dias, respondeu Francisca sem pestanejar. Faltam exatamente 11 dias. Esta menina era diferente. Tinha os olhos da mãe, mas algo mais. Uma dureza precoce, uma proteção feroz sobre sua família. Rodrigo reconheceu aquele olhar. Ele havia sido assim quando menino e precisava cuidar de sua mãe doente antes de ter construído sua fortuna. Quer café, senhor Rodrigo? Ofereceu Helena. Não é grande coisa, mas está quente. Sim, obrigado. Sentaram-se à mesa pequena enquanto as crianças voltavam às suas brincadeiras. Helena serviu café em uma caneca lascada. Não tenho açúcar, desculpe. Não importa. Tomo amargo mesmo. Beberam em silêncio desconfortável por um momento. Finalmente, Rodrigo falou. Como a senhora acabou aqui, dona Helena? No interior de São Paulo? No meio do nada? Helena sorriu com tristeza. É uma história longa e não muito interessante, senhor. Tenho tempo. A chuva não vai parar tão cedo. Ela suspirou, olhando para sua caneca. Meu marido, Antônio, era carpinteiro em Campinas. Homem bom, pai dedicado. Mas o trabalho era incerto, muita concorrência, pouco dinheiro. Um homem apareceu no bairro, oferecendo emprego nas fazendas de café do Vale do Paraíba. Construção de casas para colonos, dizia. Bom salário, moradia inclusa. Antônio viu uma oportunidade de nos dar um futuro melhor. E viemos. Vendemos tudo o que tínhamos. Viajamos de trem e carroça durante semanas, até chegarmos à fazenda. Sua voz tremeu levemente. O trabalho era pior do que prometido. Perigoso, pagamento miserável. Mas Antônio era forte. Dizia que resistiríamos. E resistimos durante 3 anos. O que aconteceu? Perguntou Rodrigo, embora algo em seu peito o alertasse de que não queria ouvir a resposta. Acidente. Uma parede que estavam construindo desabou. Antônio estava embaixo. Morreu na hora. Não sofreu. Foi o que me disseram. Como se isso ajudasse. Helena enxugou uma lágrima que escapou. Rodrigo apertou sua caneca com força. Conhecia aquela dor. A dor de perder alguém de repente, sem aviso, sem chance de se despedir. O fazendeiro nos despejou 1 semana depois. Sem dinheiro, sem documentos adequados, sem falar direito com as pessoas importantes. Procurei trabalho onde pude. Lavagem de roupas, limpeza, costura, cozinha. Dormimos em galpões, em estábulos, onde nos deixassem, até que encontrei esta casa há 2 anos. Estava abandonada, senhor Rodrigo. Eu prometo que se soubesse que era sua, se pudesse ter pago, teria feito. Por que não voltou para Campinas? Ela riu sem humor. Com que dinheiro? E para quê? Em Campinas não temos nada. Meus pais morreram antes de nos casarmos. A família de Antônio nos culpa pela morte dele. Aqui, ao menos aqui, temos este teto. As crianças podem frequentar a escola dominical. Francisca está aprendendo a ler melhor. Há esperança. Rodrigo a observou demoradamente. Esta mulher havia perdido tudo. Seu marido, sua segurança, sua cidade. E ainda falava de esperança. Havia criado sozinha 6 crianças em terra estranha. Havia mantido uma casa limpa e acolhedora com quase nada. Havia preservado sua dignidade quando muitos teriam desmoronado. A senhora foi professora, não foi? Perguntou de repente. Helena piscou, surpresa. Como sabe? Pela forma como fala, pelos livros que vi na prateleira, pela maneira como suas crianças se comportam. Fui professora em Campinas, sim, antes de me casar. Meu pai era professor também, me ensinou a amar os livros e o conhecimento. Sua expressão se iluminou levemente. Toda noite leio para meus filhos. Quero que tenham o que eu tive. Educação, oportunidades. Um trovão estrondou lá fora, seguido por um grito. Carolina, a menina de 7 anos, correu para sua mãe, tremendo. Mãe, estou com medo. Helena a abraçou, acariciando seus cabelos. Shh, minha flor, é só barulho. Não pode nos machucar. Papai dizia que os trovões eram os anjos rearrumando os móveis no céu, murmurou Carolina. Algo naquelas palavras atingiu Rodrigo como um soco. Sua esposa, Isabel, costumava dizer exatamente a mesma coisa. Quando eram recém-casados e as tempestades açoitavam a fazenda, ela se encolhia contra ele e repetia essa frase que sua avó lhe havia ensinado. Com licença, dona Helena, disse Rodrigo, levantando-se bruscamente. Preciso ir. Mas a chuva... Ficarei bem. Saiu antes que ela pudesse detê-lo, montou seu cavalo
e galopou sob a tempestade de volta à fazenda Santa Vitória. Precisava se afastar, precisava pensar, precisava parar de sentir, porque sentir doía demais. Aquela noite não conseguiu dormir. Caminhou pelos corredores vazios de sua casa, entrando finalmente no quarto que havia mantido fechado durante 5 anos, o quarto que teria sido do bebê. Ainda estava lá, o berço que ele mesmo havia encomendado do melhor marceneiro da região. A cadeira de balanço junto à janela, as cortinas com bordados de passarinhos que Isabel havia costurado durante a gravidez. Tudo coberto de poeira e silêncio. "Me perdoe, Isabel", sussurrou na escuridão. "Me perdoe por não conseguir continuar assim." Porque naquele momento ele compreendeu algo fundamental. Não havia estado vivendo estes 5 anos. Havia estado apenas existindo, respirando mecanicamente. Havia construído um império de terras e negócios, mas havia morrido por dentro. E agora, uma viúva com 6 filhos estava mostrando-lhe, sem saber o que significava estar verdadeiramente vivo. Ao amanhecer, tomou uma decisão que mudaria tudo. 2 dias depois, Rodrigo retornou à casa no bosque. Desta vez, levava algo nas mãos. Um contrato. Helena abriu a porta, surpresa de vê-lo novamente. "Senhor Rodrigo, preciso falar com a senhora a sós, se for possível." Ela chamou Francisca. "Leve seus irmãos para brincar lá fora. Recolham lenha seca para a noite. Não se afastem do terreno." Quando ficaram sozinhos, Rodrigo estendeu o documento. "Tenho uma proposta, dona Helena." "Proposta? A fazenda Santa Vitória é grande demais para um homem sozinho. Preciso de uma governanta, alguém que supervisione a casa, que se encarregue da cozinha, que mantenha a ordem. O salário é de 30.000 réis mensais. Moradia incluída para a senhora e suas crianças. Há quartos nos fundos da casa principal que podem ser adaptados para acomodá-los adequadamente." Helena o encarava como se ele falasse em outra língua. "Está me oferecendo trabalho?" "Sim." "Por quê?" Era a pergunta que ele temia. Não tinha uma resposta que soasse lógica ou apropriada. "Porque Dona Sebastiana está envelhecendo e precisa de ajuda. Porque sua situação é complicada. Porque tenho a capacidade de oferecer estabilidade e seria um desperdício não fazê-lo." Eram desculpas e ambos sabiam disso. "Senhor Rodrigo, eu não procuro caridade." "Não é caridade", interrompeu com firmeza. "É trabalho, duro, exigente. E se não cumprir com as expectativas, o contrato é rescindido. Simples assim." Helena leu o documento cuidadosamente, seus lábios se movendo em silêncio sobre cada palavra. Finalmente, ergueu o olhar. "Quando começo?" "Amanhã, se aceitar." Ela estendeu sua mão. "Aceito, senhor Rodrigo, e prometo que não se arrependerá." Quando suas mãos se tocaram para selar o acordo, uma corrente elétrica percorreu o braço de Rodrigo. Foi apenas um segundo, um momento fugaz, mas ambos sentiram. Ambos afastaram as mãos rapidamente, desconfortáveis. "Bem", disse Rodrigo, limpando a garganta, "enviarei uma carroça amanhã ao meio-dia para buscar suas coisas." "Obrigada, senhor Rodrigo. O senhor não sabe o que isso significa para mim e minhas crianças." Rodrigo assentiu e saiu sem acrescentar mais nada. Mas enquanto cavalgava de volta, um sorriso pequeno, quase imperceptível, apareceu em seu rosto pela primeira vez em anos. Na casa do bosque, Helena abraçou seus filhos com lágrimas de alívio. "Temos casa, temos lar de verdade." Mas Francisca, sempre observadora, franziu a testa. "Por que, mãe? Por que aquele homem mudou de ideia?" Helena não tinha resposta, apenas esperança. Perigosa, linda esperança. E em algum lugar entre a fazenda solitária e a pequena casa, entre o barão ferido e a viúva corajosa, algo começava a crescer, algo que nenhum dos dois esperava, algo que mudaria suas vidas para sempre. Os primeiros dias na fazenda Santa Vitória foram uma revelação para Helena e seus filhos. A propriedade era maior do que haviam imaginado. 2 andares de tetos altos, 18 cômodos, jardins extensos, estábulos, pomar, tudo impecável, tudo organizado, e tudo terrivelmente vazio de vida verdadeira. "Meu Deus!" murmurou Helena na primeira manhã, enquanto percorria a cozinha. Era maior que toda a casa onde moravam antes. Panelas de cobre pendiam de ganchos no teto. Um fogão a lenha de ferro ocupava uma parede inteira. Armários repletos de louças finas que provavelmente nunca eram usadas. Dona Sebastiana,
A governanta original a recebeu com uma mistura de alívio e curiosidade. Graças a Deus que chegou, querida. Estes ossos velhos já não dão conta de manter esta casa enorme sozinha. O senhor Rodrigo é bom, mas é um homem solitário. Não recebe visitas, não celebra nada. Só trabalha sem parar. Por quê? Perguntou Helena enquanto Francisca a ajudava a organizar suas poucas roupas nos quartos novos. Dona Sebastiana baixou a voz. Perdeu a esposa há 5 anos. Ela e o bebê morreram no parto. Desde então, o senhor Rodrigo é como um fantasma em sua própria casa. Nunca sorri, nunca descansa, nunca vive de verdade. Helena sentiu uma pontada de empatia. Conhecia aquela dor. Carregava a mesma dor dentro de si. Rodrigo, por sua vez, não sabia o que fazer com a repentina presença de vida em sua casa. As crianças eram barulhentas, não escandalosamente, mas suas vozes, suas risadas, seus passos correndo pelos corredores alteravam o silêncio sepulcral ao qual havia se acostumado. A primeira semana ele passou evitando-os. Trancava-se no escritório do amanhecer até a meia-noite. Tomava suas refeições sozinho. Entrava e saía por portas dos fundos. Mas era inevitável encontrá-los ocasionalmente. Como aquela tarde quando descia as escadas e quase tropeçou em Pedro, ajoelhado no chão, consertando o mecanismo de um relógio antigo de parede. "O que está fazendo?" perguntou Rodrigo mais rispidamente do que pretendia. O menino ergueu o olhar sem medo. "Este relógio está parado. Está aqui desde que chegamos. Pensei que podia consertá-lo. Não lhe dei permissão para mexer nas minhas coisas." "Desculpe, senhor." Pedro começou a guardar suas ferramentas improvisadas. Rodrigo suspirou. "Deixe-me ver." Ajoelhou-se ao lado do menino e examinou o mecanismo. Faltava uma peça pequena. Precisa de um pinhão de reposição. Não pode consertar sem isso. "Onde posso conseguir um?" "No meu oficina no porão." "Venha." Passaram a hora seguinte no porão entre ferramentas e peças mecânicas, consertando o relógio juntos. Pedro era naturalmente habilidoso, tinha mãos delicadas e uma mente que compreendia como as coisas se encaixavam. Rodrigo, sem perceber, começou a ensinar-lhe conceitos básicos de mecânica. "Seu pai lhe ensinou isso?" "Sim, senhor. Papai dizia que um homem que sabe construir e consertar coisas nunca passará fome." Era sábio. Quando terminaram, o relógio funcionava perfeitamente. Pedro sorriu com orgulho. "Obrigado, senhor Rodrigo. Pode vir à oficina quando quiser, mas pergunte antes." "Sim, senhor." O menino subiu as escadas correndo. Rodrigo ficou olhando o relógio recém-consertado. Fazia anos que não entrava naquela oficina. Fazia anos que não construía nada com as próprias mãos, e de repente se sentiu menos vazio por dentro. Mas nem tudo era harmonia. Na terceira semana, Carolina adoeceu. Começou com tosse e febre baixa, mas em 2 dias piorou drasticamente. A menina ardia em febre, delirava, não conseguia reter alimentos. Helena estava desesperada. "Precisamos de um médico", disse Francisca com urgência. "Mãe, precisamos de um médico agora." Mas era meia-noite. Chovia torrencialmente, e o doutor mais próximo morava na vila a 3 horas de distância de carroça. Helena correu descalça pelos corredores até a porta do escritório de Rodrigo. Bateu com força. "Senhor Rodrigo, por favor." Rodrigo abriu, alarmado pela desesperação em sua voz. "O que aconteceu?" "Minha filha Carolina está muito doente. Preciso levá-la ao médico, mas não sei como. Não tenho carroça. Está chovendo. Ela arde em febre e eu..." "Acalme-se." Rodrigo pegou seu casaco. "Prepare-a. Saímos em 5 minutos." Ordenou que preparassem a carroça mais rápida. Pegou cobertores e uma garrafa de cachaça para desinfetar. Helena desceu com Carolina enrolada em seu chale, a menina inconsciente e respirando com dificuldade. A viagem foi um pesadelo. A chuva açoitava a carroça. Os caminhos eram perigosos, lamacentos. Os cavalos escorregavam constantemente. Helena segurava Carolina em seus braços, rezando baixinho uma ladainha de orações que Rodrigo não entendia completamente, mas que lhe partiam o coração. "Não a leve, Deus, por favor. Não leve minha menina. Já perdi Antônio. Não posso perder Carolina também. Por favor, por favor, por favor." Rodrigo conduzia com fúria desesperada, chicoteando os cavalos mais rápido do que era seguro. Quando finalmente chegaram à casa do Dr. Mendes, um homem de meia-idade com barba grisalha bateu na porta com violência. O médico os recebeu meio sonolento,
mas se espabilou ao ver a menina. Tragam-na para dentro, rápido. Examinou Carolina durante o que pareceu uma eternidade. Finalmente falou. Pneumonia. Está grave, mas posso tratá-la. Vai precisar ficar aqui pelo menos esta noite para que eu possa monitorar. Eu fico com ela, disse Helena imediatamente. Dona Helena, suas outras crianças. Francisca pode cuidar deles, eu fico. O Dr. Mendes assentiu. Está bem, Sr. Rodrigo, pode voltar se preferir. Mas Rodrigo sentou-se em uma cadeira do corredor. Fico também. Helena o olhou surpresa. Sr. Rodrigo, não precisa... Fico. Passaram a noite em vigília. O médico aplicava compressas frias, administrava medicamentos, verificava constantemente a respiração de Carolina. Helena não soltou a mão de sua filha nem um segundo. E Rodrigo ficou ali imóvel, lembrando de outra noite 5 anos atrás, quando também esperou em um corredor, enquanto uma vida pendia por um fio. Ao amanhecer, a febre de Carolina finalmente baixou. Ela começou a respirar mais tranquila. Abriu os olhos brevemente. Mãe, sussurrou. Estou aqui, minha flor. Estou aqui. O Dr. Mendes sorriu. Passou o pior. É uma menina forte. Helena desabou em lágrimas de alívio. Cobriu o rosto com as mãos, soluçando anos de medo acumulado, de perdas, de quase perder mais uma pessoa que amava. Sem pensar, Rodrigo se aproximou e colocou uma mão em seu ombro. Está tudo bem. Carolina vai ficar bem. Helena ergueu o rosto, lágrimas correndo por suas bochechas, e olhou para Rodrigo com uma gratidão tão pura que ele sentiu algo dentro de seu peito, algo que havia estado congelado, derreter completamente. Obrigada, sussurrou ela. Obrigada por salvar minha filha. Não fiz nada. O médico... O Senhor nos trouxe no meio da tempestade. Arriscou sua vida para nos trazer. O Senhor salvou Carolina, Sr. Rodrigo. Suas mãos se tocaram sobre o ombro de Helena, e desta vez nenhum deles se afastou. Aquela noite, depois de retornar à fazenda Santa Vitória com Carolina se recuperando, Rodrigo e Helena se sentaram na biblioteca. Era tarde, as crianças dormiam, a casa estava em silêncio. Café? Ofereceu Helena, servindo uma xícara fumegante. Obrigado. Beberam em um silêncio que já não era desconfortável. Era cúmplice, compreensivo. Posso perguntar algo, Sr. Rodrigo? Disse Helena finalmente. Rodrigo. Pode me chamar de Rodrigo. Ela sorriu levemente. Posso perguntar algo, Rodrigo? Sim. Por que realmente nos contratou? E não me diga que é porque precisava de uma governanta. Rodrigo olhou sua xícara por longo tempo. Então começou a falar, e uma vez que começou, não conseguiu parar. Contou sobre Isabel, sua esposa. Sobre como se conheceram, como se apaixonaram, como planejaram um futuro cheio de filhos e alegrias. Sobre a gravidez complicada, os medos que ignoraram, o parto que deu terrivelmente errado. Sobre como segurou seu filho durante apenas 5 minutos antes que ele parasse de respirar. Sobre como Isabel morreu 3 horas depois, sangrando enquanto ele não podia fazer absolutamente nada. Me transformei em pedra naquele dia, disse Rodrigo com voz rouca. Construí impérios, comprei terras, acumulei riqueza, mas parei de viver. E então vocês chegaram. E aquele menino me deu um pedaço de broa. E de repente lembrei o que era sentir algo além de vazio. Helena tinha lágrimas nos olhos. Eu também estava morta, Rodrigo. Desde que perdi Antônio, apenas sobrevivi por causa das minhas crianças. Mas não vivi, não senti. E agora ela o olhou diretamente nos olhos. Agora sinto medo porque começo a sentir coisas que não deveria. Por um homem que é meu patrão. Por um homem que vive em um mundo completamente diferente do meu. Rodrigo se inclinou para a frente, seu rosto a centímetros do dela. E se eu sinto o mesmo? E se eu também tenho medo porque uma mulher com 6 filhos e um sorriso que ilumina salas escuras está fazendo meu coração morto voltar a bater? Rodrigo, ele a beijou. Suave, hesitante, quase tímido. Um beijo que sabia a café e lágrimas e anos de solidão finalmente terminando. Helena respondeu, suas mãos encontrando o rosto dele, seus lábios se movendo contra os dele com uma necessidade que havia esquecido que existia. Quando se separaram, ambos estavam tremendo. Isso é loucura, sussurrou Helena. Eu sei. As pessoas vão falar. Que falem. Sou viúva pobre com 6 filhos. E eu sou um viúvo amargo que esqueceu como sorrir até conhecer você. Helena riu entre lágrimas. O que vamos fazer? Rodrigo tomou suas mãos. Não sei,
mas quero descobrir com você. Naquele momento, nenhum dos dois sabia que alguém os havia visto, que atrás das cortinas do salão, Amaro havia presenciado o beijo, e que em sua mente invejosa já começava a planejar como usar aquela informação para destruí-los. Porque, em uma sociedade que não perdoava transgressões, um barão se apaixonando por uma governanta pobre era um escândalo esperando para explodir, e o pavio já estava aceso. As semanas seguintes foram as mais felizes que Helena havia vivido em anos. Rodrigo e ela mantinham sua relação discreta. Encontros roubados na biblioteca depois que as crianças dormiam. Passeios pelo pomar ao amanhecer. Olhares carregados de significado através dos cômodos. Ele lhe ensinava sobre seu mundo de negócios e terras. Ela lhe ensinava a rir novamente, a brincar com as crianças, a viver além do trabalho. As crianças floresciam também. Pedro passava horas na oficina com Rodrigo, aprendendo mecânica avançada e design de máquinas. Francisca começou aulas particulares com uma professora que Rodrigo contratou discretamente. Joana explorava a biblioteca imensa, devorando livros. Carolina pintava flores em cada papel que encontrava, enchendo a casa de cor. Ana brincava nos jardins com suas bonecas. E João havia adotado Rodrigo como figura paterna, seguindo-o por todos os lugares com perguntas infinitas que o barão respondia com paciência surpreendente. Mas nem todos estavam felizes com estas mudanças. Amaro observava das sombras, seu ressentimento crescendo a cada dia. Havia sido o braço direito de Rodrigo durante 15 anos, o administrador de confiança, o confidente em assuntos de negócios, e agora uma governanta pobre e seus filhos estavam roubando a atenção e o afeto de seu patrão. Pior ainda, Amaro havia estado desviando dinheiro das contas da fazenda durante anos. Pequenas quantias no início, depois somas maiores. Rodrigo nunca revisava os livros pessoalmente, confiava nele cegamente. Mas ultimamente o barão estava mais presente, mais envolvido, fazendo perguntas que antes nunca fazia. A governanta o estava mudando, e isso era perigoso. Amaro precisava eliminar o problema. E tinha uma aliada perfeita. Dona Beatriz Albuquerque era a viúva de um coronel rico, dona da propriedade vizinha à Fazenda Santa Vitória, e levava anos tentando conquistar Rodrigo como segundo marido. Era bonita, segundo os padrões da época. Alta pele clara, cabelos loiros sempre perfeitamente arranjados, vestidos da última moda do Rio de Janeiro. Mas sua beleza era fria, calculada, e seus olhos azuis brilhavam com malícia quando não conseguia o que desejava. Senhor Amaro, cumprimentou quando ele visitou seu salão naquela tarde. Que surpresa receber seu chamado. Dona Beatriz, preciso falar com a senhora sobre um assunto delicado e intrigante. Sente-se, por favor. Amaro escolheu suas palavras cuidadosamente. Sei que a senhora tem interesse no senhor Rodrigo. Beatriz riu com afetação. Não mais que qualquer mulher de boa família interessada em um partido conveniente. Então lhe interessará saber que o senhor Rodrigo está sendo influenciado inadequadamente por sua nova governanta. Os olhos de Beatriz se estreitaram perigosamente. A viúva pobre? A mesma. Tenho observado o comportamento altamente inapropriado entre eles. Conversas privadas, passeios sem supervisão, tempo excessivo juntos. É um escândalo em formação, dona Beatriz. Está sugerindo que Rodrigo Novaes, o homem mais respeitado da região, está tendo um caso com sua empregada? Sugiro que está sendo manipulado por uma mulher astuta que vê uma oportunidade de ascensão social e que seria uma tragédia que um homem de sua posição fosse arruinado por uma, perdoe minha franqueza, caçadora de fortunas, com 6 bocas para alimentar. Beatriz tamborilou seus dedos no braço da poltrona. O que propõe? Que exponhamos esta situação antes que vá longe demais, uma revelação pública de sua conduta inapropriada, testemunhos de comportamento escandaloso, talvez até questionamento de seu status legal no país, suficiente para que o senhor Rodrigo recupere a sensatez e a dispense. E eu estaria lá como sempre, para consolar o pobre Rodrigo em seu momento de constrangimento público. Exatamente. Beatriz sorriu. Um sorriso de predadora. Muito bem, senhor Amaro. Procedamos. O primeiro golpe veio no domingo seguinte na igreja. A família Novaes, porque assim começavam a aparecer uma família, chegou à missa dominical. Rodrigo raramente frequentava antes,
Mas Helena havia insistido gentilmente que seria bom para as crianças, e ele havia concordado. Ocuparam um banco no meio da igreja. As crianças vestiam roupas novas que Rodrigo havia comprado discretamente. Helena usava um vestido simples, mas elegante de cor verde escuro. E Rodrigo parecia mais relaxado e feliz do que ninguém o havia visto em anos. Beatriz Albuquerque estava sentada 3 fileiras à frente. Depois do culto, enquanto a congregação socializava no adro, ela se aproximou deles com um sorriso venenoso. Rodrigo, querido, que surpresa vê-lo aqui, e com sua equipe doméstica. Dona Beatriz, cumprimentou Rodrigo formalmente. Permita-me apresentar Dona Helena, minha governanta, e seus filhos. Oh, já nos observamos, disse Beatriz, seu olhar percorrendo Helena da cabeça aos pés com desprezo mal disfarçado. Embora devo dizer, Rodrigo, que trazer seus empregados à igreja é bastante incomum. Dona Helena não é apenas uma empregada, respondeu Rodrigo com tom de advertência. É uma pessoa valiosa em minha casa. Valiosa, sem dúvida, Beatriz sorriu. Ouvi dizer que é muito próxima da família, particularmente próxima de você, Rodrigo. O ar se tensionou. Helena empalideceu, compreendendo a insinuação. Não sei a que se refere, Dona Beatriz, disse Rodrigo friamente. Oh, não se preocupe. Tenho certeza de que não há nada impróprio. Embora os rumores voem, sabe? Especialmente quando um viúvo rico de repente contrata uma viúva atraente e passa quantidade considerável de tempo com ela. Rumores são fofocas de pessoas ociosas, respondeu Rodrigo com dureza. Claro, claro. Beatriz se abanou delicadamente. Só me preocupo com sua reputação, querido. Sabe como a sociedade pode ser cruel com aqueles que transgridem as normas apropriadas. Antes que Rodrigo pudesse responder, Francisca deu um passo à frente. Com apenas 13 anos, enfrentou Beatriz Albuquerque sem medo algum. Minha mãe é uma mulher honrada, disse com voz clara e firme. E o senhor Rodrigo é um homem bom. O que a senhora insinua é mentira e maldade. Um murmúrio percorreu a congregação que havia começado a se reunir ao redor da cena. Beatriz riu com condescendência. Que menina tão atrevida! Alguém deveria ensinar-lhe modos. Alguém deveria ensinar à senhora respeito, respondeu Francisca sem pestanejar. Francisca! Helena segurou o braço de sua filha. Me desculpe, Dona Beatriz. Suas crianças, Beatriz cuspiu com veneno, são exatamente o que eu esperaria de sua classe. Agora entendo por que precisavam de caridade. Educação claramente não é seu forte. Rodrigo explodiu. Chega, Dona Beatriz. Exijo que se desculpe imediatamente. Ou o que, Rodrigo? Vai me expulsar de sua igreja? Me afastar de sua presença? Beatriz se virou para a multidão crescente. Todos viram como este homem, que já foi respeitável, agora é manipulado por uma forasteira. Trouxe esta mulher e seus filhos para sua casa. Dá-lhes roupas finas, come com eles. Passa noites inteiras a sós com ela. É um escândalo. Meus filhos não são bastardos, gritou Helena, perdendo finalmente a compostura. Fui legalmente casada com o pai deles. A senhora não tem direito. Legalmente. A voz de Amaro emergiu da multidão. Ele carregava uma pasta nas mãos. Isso é interessante, Dona Helena, porque segundo estes documentos que obtive das autoridades de imigração, veja, a senhora entrou neste país quando seu suposto marido ainda estava casado com outra mulher em Campinas. Um silêncio sepulcral caiu sobre o adro da igreja. Helena empalideceu completamente. O quê? Isso é impossível? Impossível! Amaro abriu a pasta com teatralidade. Aqui está a certidão de casamento de Antônio Tavares com uma tal Marta Silva, datada de 1873 em Campinas. E aqui a certidão de seu suposto casamento com ele, datada de 1876, 3 anos depois, sem registro de divórcio ou anulação. Isso é mentira, gritou Francisca. Meu pai nunca foi casado antes. Os documentos não mentem, menina, disse Amaro com falsa compaixão. O que significa que sua mãe viveu em concubinato com um homem casado? O que significa que vocês, tecnicamente, são filhos ilegítimos? E o que significa, virou-se para Rodrigo, que o senhor, Rodrigo Novaes, tem estado abrigando uma mulher de moral duvidosa e antecedentes legais questionáveis. Rodrigo arrancou os papéis das mãos de Amaro, leu-os rapidamente, seu rosto endurecendo a cada linha. Eram documentos oficiais, com selos e assinaturas. Pareciam autênticos.
Isto não pode ser verdade, murmurou. Não me acredita, Sr. Rodrigo? Perguntou Amaro com inocência falsa. Investigue você mesmo se desejar. Enquanto isso, creio que as autoridades também estariam interessadas em revisar o status de imigração de Dona Helena, especialmente considerando que pode ter entrado no país sob pretensões fraudulentas. Helena tremia, lágrimas correndo por seu rosto. Rodrigo, eu não sabia nada sobre isto. Antônio nunca... Ele nunca mencionou... Claro que não, interveio Beatriz docemente. Mentirosos raramente admitem suas mentiras, querida. Minha mãe não é mentirosa. Pedro se lançou em direção a Amaro, mas Rodrigo o deteve. Basta, disse Rodrigo com voz tensa. Todos, basta. Olhou para Helena e ela viu em seus olhos dúvida. Pela primeira vez desde que se conheceram, viu dúvida. E isso partiu seu coração mais do que qualquer acusação. Dona Helena, disse Rodrigo com voz formal, fria, a voz do barão que havia sido antes de conhecê-la. Será melhor que retorne à casa com suas crianças. Discutiremos este assunto mais tarde. Rodrigo, por favor, você tem que acreditar em mim. Agora. Helena recuou como se tivesse sido esbofeteada. Reuniu seus filhos com mãos trêmulas e se afastou entre uma multidão que murmurava escandalosamente. Francisca a segurava de um lado, Pedro do outro, enquanto Carolina e Joana choravam. E João perguntava, o que aconteceu, mãe? Por que o senhor Rodrigo está bravo? Quando chegaram à fazenda Santa Vitória, Helena subiu para seu quarto e chorou como não havia chorado desde a morte de Antônio. Francisca ficou com ela, segurando-a, sendo forte quando sua mãe não conseguia. É mentira, mãe, sussurrou Francisca. Tudo é mentira. Papai amava você. Nunca teria mentido sobre algo assim. Mas os papéis, Francisca, tinham selos oficiais. Papéis podem ser falsificados, disse a menina com uma sabedoria além de seus anos. Aquele homem, Amaro, odeia o senhor Rodrigo. Eu o vi olhando com inveja, e aquela mulher horrível quer o senhor Rodrigo para ela. Isto é uma armadilha, mãe. Helena queria acreditar, mas a dúvida já havia sido plantada. Não apenas em Rodrigo, também nela mesma. Realmente havia conhecido Antônio completamente? Havia segredos que ele nunca compartilhou? Aquela noite, Rodrigo se trancou em seu escritório com o uísque e os documentos falsos. Leu-os repetidas vezes, procurando inconsistências, buscando provas de fraude, mas estavam bem feitos. Muito bem feitos. Uma parte dele queria descer as escadas, procurar Helena, abraçá-la e dizer que nada importava. Mas a outra parte, a parte que havia sido traída pelo destino quando perdeu Isabel, sussurrava veneno. E se for verdade? E se você foi um tolo se apaixonando por uma mentirosa? E se ela apenas o usou para conseguir segurança? Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Era Dona Sebastiana. Senhor Rodrigo, perdoe a intrusão, mas preciso falar com o senhor. Não é bom momento. É sobre Dona Helena e sobre o senhor Amaro. Rodrigo ergueu o olhar bruscamente. O que tem eles? Dona Sebastiana entrou e fechou a porta. Trabalho para o senhor há 15 anos, senhor Rodrigo. Vi o senhor chorar por Dona Isabel. Vi o senhor se tornar uma sombra de si mesmo. E nestes últimos meses, vi o senhor voltar à vida graças àquela mulher e suas crianças. Aonde quer chegar? Helena Tavares não é mentirosa. Conheço pessoas, senhor. E aquela mulher é tão honesta quanto o dia é longo. Mas o senhor Amaro... Dona Sebastiana hesitou. Tenho suspeitado durante anos que algo não está certo com ele. Contas que não batem, visitas estranhas à propriedade à meia-noite, documentos que desaparecem de seu escritório. Rodrigo se endireitou. Que visitas? Que documentos? A casa onde Dona Helena morava. Antes dela chegar, vi o senhor Amaro saindo de lá várias vezes tarde da noite. E quanto aos documentos, notei que alguns livros de contabilidade da fazenda desaparecem e reaparecem com números diferentes. Um fogo começou a arder no peito de Rodrigo. Por que nunca me disse nada? Não tinha provas, apenas suspeitas de uma velha intrometida. Mas agora estes documentos que aparecem convenientemente, quando o senhor está feliz pela primeira vez em anos, quando está considerando uma vida com aquela mulher? Dona Sebastiana balançou a cabeça. É coincidência demais, senhor Rodrigo. E coincidências não existem. Rodrigo se levantou. Traga Pedro e Francisca aqui, agora. 10 minutos depois, as duas crianças mais velhas estavam no escritório, assustadas.
mas tentando ser corajosas. Não estão em apuros, disse Rodrigo imediatamente. Preciso da ajuda de vocês. Ajuda com o quê, senhor Rodrigo? Francisca cautelosamente. Para provar que sua mãe é inocente e para pegar um mentiroso. Os olhos de Francisca se iluminaram com esperança. O senhor acredita em nós? Quero acreditar, mas preciso de provas. Algum de vocês viu algo estranho com o senhor Amaro? Algo em comum? Pedro levantou a mão timidamente. Eu vi papéis em seu escritório quando fui buscar ferramentas. Papéis com números que não entendo, mas que ele esconde rapidamente quando entro. Onde exatamente? Na gaveta inferior esquerda de sua escrivaninha. Fica trancada, mas uma vez ele esqueceu aberta. E você, Francisca? A menina franziu a testa pensando. Joana mencionou algo há uns dias. Disse que quando estava brincando perto do escritório do Sr. Amaro, o escutou conversando com alguém. Dizia algo sobre os documentos estão prontos e ela não saberá o que a atingiu. Rodrigo sentiu a raiva crescer dentro dele. Quando foi isso? 2 dias antes da igreja. Tudo se encaixava. Amaro havia planejado isto, havia falsificado documentos, havia conspirado com Beatriz Albuquerque, havia orquestrado todo o escândalo público. Muito bem, disse Rodrigo com determinação. Isto é o que faremos amanhã. O senhor Amaro tem que ir ao armazém revisar uns carregamentos. Enquanto ele estiver fora, vamos revistar seu escritório. Pedro, preciso que me mostre exatamente onde viu aqueles papéis. Francisca, você vai ficar de vigia para garantir que ninguém nos interrompa. E mamãe? Perguntou Francisca com voz pequena. Está destroçada, senhor Rodrigo. Chora sem parar. Precisa saber que o senhor não perdeu a fé nela. Rodrigo fechou os olhos com pesar. Vou falar com ela esta noite. Pedir perdão por duvidar. E prometo que vou consertar isto. Encontrou Helena no jardim, sentada em um banco sob a lua cheia, abraçando-se. Parecia pequena, perdida, quebrada. Helena, disse suavemente. Ela não levantou o olhar. Vim dizer que vamos embora amanhã. Não quero causar mais problemas ao senhor. Você não vai a lugar nenhum. Rodrigo, olhe para mim, por favor. Ela ergueu seu rosto cheio de lágrimas, e o coração de Rodrigo se partiu ao ver tanta dor naqueles olhos que haviam sido sua luz. Me perdoe, disse ele, ajoelhando-se diante dela. Me perdoe por duvidar de você, mesmo que por um segundo. Conheço seu coração, Helena. Sei que é incapaz de mentira, e vou provar sua inocência. Como? Aqueles documentos são falsos. Tenho certeza, e vou demonstrar. Pegou suas mãos. Confie em mim. Pode confiar em mim? Helena o olhou por longo tempo, então assentiu lentamente. Confio em você. Ele a puxou para seu peito e a abraçou fortemente. Isto não acabou, meu amor. Mal começou. E prometo que não vou descansar até que seu nome esteja limpo e aqueles mentirosos paguem pelo que fizeram. Na escuridão, nenhum deles notou Joana observando de uma janela do 2º andar. A menina de 9 anos havia escutado tudo e, em sua mente curiosa e brilhante, começou a lembrar algo importante. Algo que havia visto no escritório de Amaro semanas atrás. Algo que os adultos precisavam saber. A manhã seguinte, amanheceu cinzenta e fria. Rodrigo observou de sua janela quando Amaro saiu em direção ao armazém em sua charrete, alheio ao que estava por vir. Esperou 30 minutos para ter certeza de que se havia afastado o suficiente. Então reuniu Pedro, Francisca e Dona Sebastiana em seu escritório. Temos no máximo 2 horas antes que ele retorne, disse Rodrigo. Pedro, guie-nos. Dona Sebastiana, vigie da janela do corredor. Francisca, se vir alguém se aproximando, bata na parede 3 vezes, entendido? Todos assentiram com determinação. O escritório de Amaro ficava na ala leste da casa, um espaço que Rodrigo raramente visitava. Quando entraram, o cheiro de tabaco rançoso e papéis velhos os recebeu. A escrivaninha de Mogno estava impecavelmente arrumada, organizada demais, como se cada coisa estivesse colocada precisamente para ocultar algo mais. Aquela gaveta, apontou Pedro. A de baixo, à esquerda. Rodrigo tentou abri-la. Trancada. Franziu a testa, pegou um abridor de cartas da mesa e forçou a fechadura. Abriu-se com um estalo. Dentro encontraram um cofre de metal, também trancado. Desta vez, Rodrigo não teve paciência. Usou o cabo de sua pistola para quebrar o fecho.
O que encontraram dentro os deixou sem fôlego. Livros de contabilidade, dúzias deles, com 2 conjuntos de números, um para a fazenda oficial, outro com as quantidades reais. As diferenças eram enormes, milhares de mil-réis desviados ao longo de anos. Meu Deus, murmurou Rodrigo, ele tem me roubado durante anos. Mas havia mais. Documentos de propriedade da casa no bosque em nome de Amaro, não de Rodrigo. O administrador havia comprado secretamente a propriedade 6 anos atrás, mas a mantinha registrada sob o guarda-chuva das propriedades de Novaes para ocultar a transação. Por isso ele não queria que mamãe estivesse ali, disse Francisca, compreendendo. Ele usava aquele lugar para suas atividades. Que atividades? Perguntou Pedro. Nada que uma criança deva saber, respondeu Rodrigo rapidamente. Mas havia encontrado recibos, dinheiro pago a mulheres com nomes falsos, garrafas de aguardente ilegal, reuniões clandestinas, e no fundo do cofre as provas que precisavam, rascunhos dos documentos falsos sobre Helena, múltiplas versões com diferentes datas e nomes, testando e corrigindo até parecerem autênticos, recibos de um falsificador em São Paulo, e o mais condenatório, correspondência entre Amaro e Beatriz Albuquerque. Rodrigo leu as cartas com fúria crescente. Querida Beatriz, o plano avança conforme previsto. Os documentos estarão prontos para o domingo. Uma vez que exponhamos a governanta publicamente, Rodrigo não terá escolha senão demiti-la. E quando ele estiver vulnerável e humilhado, a senhora poderá entrar como a dama respeitável que é e resgatá-lo de sua vergonha. Depois, quando forem casados, ninguém questionará certos arranjos financeiros que beneficiarão a ambos. Atenciosamente, Amaro Pereira. É tudo mentira, sussurrou Francisca. Tudo que disseram sobre mamãe é mentira. Sim, respondeu Rodrigo com voz dura. E vão pagar por isso? Naquele momento 3 batidas ressoaram pelas paredes. O sinal de Francisca. Alguém vem, disse Rodrigo. Rápido, guardem tudo neste saco. Saiam pela porta dos fundos. Mas antes que pudessem se mover, a porta se abriu. Era Amaro. Havia retornado cedo. Os olhos do administrador pousaram no cofre aberto, nos documentos espalhados, em Rodrigo, segurando-os com mãos tremendo de raiva. Seu rosto empalideceu. Senhor Rodrigo, eu posso explicar. Silêncio! Rugiu Rodrigo com uma fúria que Pedro nunca havia ouvido. Anos! Você tem me roubado durante anos. E não satisfeito com isso, falsificou documentos para destruir uma mulher inocente. Amaro recuou em direção à porta. O senhor não entende. Ela estava o afastando de suas responsabilidades. Estava transformando o senhor em um tolo apaixonado. Eu apenas tentava proteger sua reputação. Mentiroso! Gritou Pedro. O senhor queria o dinheiro para si. Amaro olhou para o menino com desprezo. Garoto insolente. Sua mãe é exatamente o que eu disse. Uma caçadora de fortunas que... Não terminou a frase. Rodrigo o golpeou. Um soco direto que derrubou Amaro no chão. O administrador tocou seu lábio sangrando com incredulidade. Aquela mulher, disse Rodrigo com voz perigosamente baixa, vale mais que 100 como você. E vai se retratar de cada palavra que disse sobre ela publicamente, ou vou entregá-lo às autoridades com todas estas provas de roubo e fraude. Entendeu? Amaro cuspiu sangue. O senhor não pode provar nada. Direi que plantou essas provas. Minha palavra contra a sua. Sua palavra contra a minha, repetiu Rodrigo. E todas estas cartas, e os testemunhos de meus empregados, e o falsificador de São Paulo, que tenho certeza cantará como passarinho quando a polícia o pressionar. Você está acabado, Amaro. Naquele momento, uma voz pequena falou da porta. Era Joana, segurando um caderno. Senhor Rodrigo, encontrei algo. Joana, você não deveria estar aqui, mas é importante. Lembrei ontem à noite. O senhor Amaro deixou este caderno na biblioteca semanas atrás. Eu peguei porque tem desenhos bonitos na capa. Abriu o caderno. Mas dentro tem coisas escritas, números e nomes. E isto. Estendeu o caderno. Em uma página datada de 3 meses atrás, Amaro havia escrito seus planos completos. Como falsificaria documentos. Como manipularia Beatriz Albuquerque, como orquestraria o escândalo público, tudo detalhado meticulosamente, como se estivesse planejando um negócio comum. Você mantém um diário de seus crimes?
disse Rodrigo com incredulidade. Que tipo de idiota é você? Amaro se levantou cambaleando. Beatriz vai destruí-lo. Ela tem influência, tem dinheiro, tem conexões. Ninguém vai acreditar no Senhor. Continuará sendo o louco apaixonado por sua empregada. E ela continuará sendo a mulher que amo, interrompeu Rodrigo. A mulher com quem vou me casar. A mulher que será a senhora desta casa e mãe de meus futuros filhos. E se Beatriz Albuquerque ou qualquer outra pessoa tiver problema com isso, podem ir para o inferno. As crianças o olharam com surpresa. Dona Sebastiana sorriu orgulhosa. Casar? Sussurrou Pedro. O senhor Rodrigo vai se casar com mamãe? Se ela me aceitar, respondeu Rodrigo. Mas primeiro preciso limpar esta bagunça. 3 horas depois, o delegado da comarca prendia Amaro Pereira na praça do vilarejo. Rodrigo havia apresentado todas as provas. Os livros de contabilidade falsos, as cartas, o caderno, os recibos do falsificador. O caso era irrefutável. Mas Dona Beatriz tentou argumentar Amaro enquanto o algemavam. Dona Beatriz também enfrentará consequências, respondeu o delegado. Conspiração é crime grave. Uma multidão se havia reunido, incluindo as mesmas pessoas que haviam condenado Helena dias atrás na igreja. Rodrigo subiu nos degraus do fórum e falou com voz clara e forte. Há 4 dias uma mulher inocente foi acusada publicamente de fraude e conduta imoral, baseando-se em documentos que agora sei serem falsificados por este homem. Apontou para Amaro. Helena Tavares é inocente de todas as acusações. Seu casamento com Antônio Tavares foi completamente legal. Seus filhos não são ilegítimos, e qualquer um que repita essas mentiras responderá diretamente a mim. Um murmúrio percorreu a multidão. Alguns olhares se encheram de vergonha, outros de incredulidade persistente. Mais ainda, continuou Rodrigo, quero que todos saibam que pedi a dona Helena para ser minha esposa, e ela aceitou. Um silêncio atônito, depois sussurros explosivos. Não me importa o que pensem, disse Rodrigo com ferocidade. Aquela mulher me devolveu a vida quando eu estava morto por dentro. Seus filhos me ensinaram a amar novamente, e passarei o resto de meus dias protegendo-os e honrando-os. Quem tiver problema com isso pode ir embora de minha propriedade e nunca mais voltar. Naquele momento, uma figura pequena empurrou entre a multidão. Era João, escapando da mão de Francisca, correndo em direção a Rodrigo. Senhor Rodrigo, de verdade vai ser nosso pai? Rodrigo levantou o menino nos braços. Se vocês me aceitarem. Sim. João o abraçou fortemente. Sim, sim, sim. E então, algo inesperado aconteceu. A esposa do Dr. Mendes começou a aplaudir. Depois, o ferreiro do vilarejo. Depois outros, um por um, até que metade da multidão aplaudia. Não todos, claro. Alguns se afastaram com desaprovação visível, mas suficientes ficaram. Suficientes mostraram apoio. Suficientes escolheram o amor sobre o preconceito. Aquela tarde, Rodrigo retornou à fazenda Santa Vitória, onde Helena esperava no jardim, cercada por seus outros 5 filhos. Quando o viu, levantou-se, seu rosto cheio de perguntas. Rodrigo caminhou direto até ela, ajoelhou-se e tirou um anel do bolsilo. Não era o anel de Isabel. Era um novo, comprado naquela mesma manhã na melhor joalheria do vilarejo. Um topázio dourado da cor de seus olhos. Helena Tavares, você me ensinou a viver novamente. Seus filhos me deram uma família que pensei nunca ter. Não sou perfeito. Duvidei de você quando não deveria. Mas prometo que nunca mais vou falhar com você. Me faria a honra de se tornar minha esposa? Helena tinha lágrimas correndo por suas bochechas. Rodrigo, tem certeza? As pessoas vão falar. Vão nos julgar. Que falem, que julguem. Não me importo com nada exceto você, eu e nossa família. Nossa família, repetiu Helena experimentando as palavras. Então olhou para seus filhos. Francisca sorria com lágrimas nos olhos. Pedro acenava vigorosamente. Joana pulava emocionada. Carolina aplaudia. Ana ria. João já estava trepando em Rodrigo gritando. Diz que sim, mãe. Helena riu entre lágrimas. Sim, sim, vou me casar com você. Rodrigo a ergueu nos braços e a girou enquanto as crianças gritavam e riam ao redor deles. Era imperfeito, era escandaloso para alguns, mas era real. Era honesto e era amor verdadeiro. Uma semana depois se casaram na capela da fazenda Santa Vitória.
Não foi o grande casamento que a sociedade esperava. Foi íntimo, com apenas os mais próximos presentes. Dona Sebastiana chorando de felicidade, o doutor Mendes e sua esposa, alguns trabalhadores da fazenda que apreciavam Rodrigo. Helena vestia um vestido branco simples que ela mesma havia costurado. Rodrigo usava seu melhor terno. As 6 crianças estavam na frente, testemunhas da união que os tornaria oficialmente uma família. Repita depois de mim, disse o padre. Eu, Rodrigo Almeida Novaes, tomo você, Helena Tavares. Eu, Rodrigo Almeida Novaes, tomo você, Helena Tavares, como minha legítima esposa. Prometo amá-la, respeitá-la e honrá-la todos os dias de minha vida. Prometo ser pai para seus filhos como se fossem meus. Prometo que nunca mais estará sozinha. A voz de Helena tremeu quando pronunciou seus votos. Eu, Helena Tavares, tomo você, Rodrigo Almeida Novaes, como meu legítimo esposo. Prometo amá-lo, apoiá-lo e estar ao seu lado nas alegrias e nas tristezas. Prometo construir um lar cheio de amor para nossa família. Prometo que nunca mais estará sozinho. Eu os declaro marido e mulher. O beijo foi suave, doce, cheio de promessa. As crianças vibraram. Dona Sebastiana se secou as lágrimas com um lenço bordado. A recepção foi no jardim, com música e comida simples, mas abundante. Rodrigo havia insistido em fazer algo especial para as crianças. Então havia jogos, doces e uma mesa inteira dedicada a broas de fubá, em homenagem ao primeiro presente que João lhe havia dado meses atrás. Enquanto a tarde caía em noite estrelada, Rodrigo reuniu as 6 crianças. Tenho algo importante a fazer, disse. Levou-os ao escritório, onde havia preparado documentos legais. Estes são papéis de adoção. Se eu os assinar, legalmente serão meus filhos. Levarão meu sobrenome, terão todos os direitos de herdeiros, mas não vou assinar a menos que vocês concordem. Francisca, como sempre, a porta-voz falou. Nosso pai foi um homem bom, o amamos e sempre o amaremos, mas ele quereria que fôssemos felizes, que estivéssemos protegidos. Olhou para seus irmãos que assentiram. Nos honraria levar seu sobrenome, senhor Rodrigo. Nos honraria ser seus filhos. Rodrigo assinou com mão tremendo. Não sou mais o senhor Rodrigo para vocês. Sou seu pai, se quiserem me chamar assim. Pai, disse João imediatamente, abraçando-o. Um por um, todos o abraçaram. Sua família. Finalmente, completamente sua família. 3 meses depois chegaram notícias. Amaro havia sido condenado a 10 anos de prisão por fraude e roubo. Beatriz Albuquerque, enfrentando o escândalo e a vergonha, havia fugido para o Rio de Janeiro, onde suas influências não significavam nada. A vida na fazenda Santa Vitória havia mudado completamente. Os corredores ressoavam com risadas. A cozinha sempre cheirava a algo delicioso sendo preparado. Os jardins estavam cheios de flores que Carolina pintava incansavelmente. A biblioteca era o refúgio de Francisca, que devorava livros e sonhava em se tornar professora. Pedro trabalhava na oficina com Rodrigo, projetando máquinas inovadoras. Joana explorava cada canto da propriedade com curiosidade infinita. Ana brincava nos jardins com suas bonecas, e João seguia Rodrigo por todos os lugares. Seu pai, que lhe ensinava a montar a cavalo, a pescar, a construir coisas com as mãos. Uma noite, Rodrigo e Helena se sentaram no alpendre, observando seus filhos brincarem no jardim sob a luz dos vagalumes. Alguma vez imaginou isto? Perguntou Rodrigo, seu braço ao redor dela. Não, admitiu Helena. Quando Antônio morreu, pensei que minha vida havia acabado, que apenas sobreviveria por causa das minhas crianças, mas nunca voltaria a ser feliz. E agora? Ela se aninhou contra ele. Agora sei que Deus tem planos maiores dos que podemos imaginar. Me trouxe até aqui, até este lugar, até você. E embora o caminho tenha sido doloroso, valeu cada lágrima. Estou prestes a fazer você chorar novamente, disse Rodrigo com um sorriso. Por quê? Ele tomou sua mão e a colocou sobre seu coração. Porque acho que deveria saber. Você vai ser mãe novamente. Helena piscou, confusa. O quê? Você tem tido enjoos pela manhã. Está mais cansada. E ontem Dona Sebastiana mencionou que está comendo picles com melado de cana. Sorriu amplamente. Acho que teremos um bebê Novaes. Helena levou uma mão ao ventre, seus olhos se enchendo de lágrimas. Um bebê? Nosso bebê. Nosso bebê.
Ela desabou em choro feliz. Rodrigo a abraçou, seu próprio coração transbordando. Um novo começo, uma nova vida, a promessa de um futuro que ambos haviam acreditado impossível. As crianças, ao vê-los abraçados, correram para o alpendre. "O que aconteceu?" perguntou Francisca, alarmada. "Mãe está chorando." "Lágrimas felizes, minha flor", respondeu Helena, abrindo seus braços para incluí-los todos. "Lágrimas muito felizes. Temos algo para contar a vocês." Rodrigo os olhou a todos. Sua esposa, seus 6 filhos adotivos e o bebê que crescia no ventre de Helena. Uma família criada não por sangue ou convenção, mas por amor puro e escolha consciente. "Vocês vão ter um irmãozinho ou irmãzinha", anunciou. O silêncio durou exatamente 2 segundos antes que estourasse o caos feliz. Joana pulava gritando. Carolina aplaudia. Pedro sorria amplamente. Francisca abraçava sua mãe com ternura. Ana dançava em círculos. E João olhou para Rodrigo com olhos enormes. "Um bebê de verdade? Que vai nascer aqui em nossa casa?" "Sim, filho. Um bebê de verdade. Seu irmão ou irmã. Vou ser o melhor irmão mais velho do mundo", declarou João com absoluta convicção. Rodrigo riu. "Você já é um irmão mais novo incrível. Tenho certeza de que será um irmão mais velho maravilhoso também." Aquela noite, depois de colocar todas as crianças na cama com histórias e beijos, Rodrigo levou Helena ao quarto que havia sido de Isabel. Estava fechado há 5 anos, mas agora era a hora. "Preciso fazer isto", disse Rodrigo, acendendo as lâmpadas. "Preciso me despedir apropriadamente." Juntos retiraram os lençóis que cobriam os móveis. Encontraram o berço que Rodrigo havia encomendado, a cadeira de balanço, as cortinas bordadas, tudo preservado no tempo, esperando. "Isabel era uma boa mulher", disse Helena suavemente. "Merece ser lembrada com amor, não com dor." "Eu sei. E agora, finalmente, posso recordá-la com sorrisos em vez de lágrimas." Rodrigo tocou o berço. "Ela teria querido que eu fosse feliz, que seguisse em frente, que amasse de novo." "Posso sugerir algo?" perguntou Helena. "Claro. Guardemos estas coisas com cuidado. Algum dia, quando nossos filhos forem maiores, poderemos contar a eles sobre Isabel e sobre Antônio, sobre as pessoas que amamos antes e que tornaram possível que nos encontrássemos. Não para esquecê-los, mas para honrar suas memórias como parte de nossa história." Rodrigo a beijou profundamente. "Você é sábia, senhora Novaes. E você é bom, senhor Novaes. Juntos somos completos." Os meses passaram em uma felicidade que nenhum dos dois havia conhecido antes. A gravidez de Helena progredia sem complicações. A barriga crescia, as crianças conversavam com o bebê todas as noites. Rodrigo lia histórias em voz alta com sua mão sobre o ventre de sua esposa. A comunidade gradualmente aceitou a nova família Novaes. Não todos, claro. Sempre haveria quem desaprovasse. Mas suficientes pessoas viram o amor genuíno, a família feliz, as crianças bem educadas, e escolheram a aceitação sobre o preconceito. A fazenda prosperava sob a gestão honesta de um novo administrador. Rodrigo havia descoberto que Pedro tinha um dom natural para a mecânica e agricultura, e começou a ensiná-lo seriamente, visualizando um futuro onde seu filho adotivo administraria as terras. Francisca recebia aulas de uma professora progressista da capital, com planos de se tornar ela mesma educadora. Joana desenvolvia um talento impressionante para os números. Carolina pintava aquarelas que adornavam cada parede da casa. Ana aprendia a tocar piano. E João era simplesmente a luz de todos, correndo pelos campos, trazendo alegria a cada canto. Uma tarde de primavera, 9 meses depois do casamento, Helena sentiu as primeiras contrações. O Dr. Mendes foi chamado imediatamente. Dona Sebastiana preparou tudo com eficiência militar. As crianças foram levadas ao salão principal com instruções estritas de não subir. Rodrigo ficou com Helena, segurando sua mão, enxugando o suor de sua testa. E desta vez, diferente de 5 anos atrás, tudo correu bem. Ao anoitecer, um choro forte e saudável encheu a fazenda Santa Vitória. "É uma menina", anunciou o Dr. Mendes com um sorriso. "Perfeitamente saudável. Parabéns, senhor e senhora Novaes." Rodrigo chorou abertamente, enquanto segurava sua filha. Era pequena, vermelha, enrugada e absolutamente linda. Tinha o cabelo escuro de Helena, e quando abriu os olhos brevemente, eram castanhos como os dele.
Isabel Esperança Novaes, disse Helena suavemente. Em honra a quem veio antes, e a esperança que nos trouxe até aqui. Isabel Esperança, repetiu Rodrigo, beijando a testa minúscula de sua filha. É perfeito. Quando as crianças finalmente entraram, todos queriam segurar sua nova irmã. Francisca a segurou com reverência. Pedro tocou sua mãozinha com dedos trêmulos. Joana cantou uma canção. Carolina prometeu pintar 1000 flores para ela. Ana mostrou suas bonecas. E João a olhou com adoração absoluta. Oi, irmãzinha, sussurrou. Sou João. Vou cuidar de você para sempre. Prometo. Rodrigo olhou para sua família. Todos amontoados ao redor da cama onde Helena descansava exausta, mas radiante. Todos sorrindo. Todos juntos. E soube que havia encontrado algo que todo o dinheiro do mundo não podia comprar. Havia encontrado um lar. Havia encontrado amor. Havia encontrado redenção. E tudo havia começado com um pedaço de broa, oferecido por um menino inocente a um homem que havia esquecido como aceitar bondade. Eu te amo, disse a Helena. Eu também te amo, respondeu ela. Para sempre, concordou Rodrigo. E enquanto a tarde se transformava em noite estrelada, a família Novaes, completa, imperfeita, linda, se abraçava no quarto cheio de luz e amor. O barão Severo havia desaparecido. Em seu lugar havia um homem que sabia que a verdadeira riqueza não se media em alqueires ou fazendas prósperas. Se media em risadas de crianças, em abraços de esposa, em tardes de chuva compartilhadas, em broa recém-assada e no milagre de segundas chances. A vida que haviam construído juntos não era a que nenhum dos dois havia planejado. Era melhor, porque era real, era escolhida, e era deles, e isso era mais que suficiente. Era tudo. Os anos seguintes trouxeram mais mudanças para a Fazenda Santa Vitória. Francisca, aos 18 anos, abriu uma escola para crianças pobres na vila, cumprindo seu sonho de educadora. Pedro assumiu gradualmente a administração das terras, revelando-se ainda mais capaz que o próprio Rodrigo em negócios agrícolas. Joana tornou-se contadora, ajudando a manter as finanças da família e de outros fazendeiros da região. Carolina vendeu suas primeiras aquarelas em São Paulo, ganhando reconhecimento como artista. Ana casou-se com o filho do Dr. Mendes, um jovem médico que a amava profundamente. E João cresceu forte e determinado, dividindo seu tempo entre ajudar Pedro nas terras e estudar direito na capital, com sonhos de defender os mais fracos. Isabel Esperança cresceu cercada de amor. Era uma menina alegre e curiosa, que tinha os melhores traços de ambos os pais. Rodrigo nunca conseguiu negar nada a ela, mas Helena garantia que crescesse com os pés no chão, conhecendo o valor do trabalho e da humildade. Dona Sebastiana, já idosa, mas ainda ativa, observava tudo com satisfação. Havia visto a transformação completa daquela casa, de um mausoléu silencioso para um lar vibrante cheio de vida. Sabia que daria certo, dizia frequentemente, sorrindo para Helena. Desde o primeiro dia vi que vocês foram feitos um para o outro. Helena e Rodrigo envelheceram juntos. Os cabelos dele ficaram grisalhos. As linhas ao redor dos olhos dela se aprofundaram, mas o amor entre eles apenas cresceu. Cada manhã, Rodrigo ainda trazia café para Helena na cama. Cada noite, ela ainda lia para ele na biblioteca. E em dias de chuva, ainda se sentavam juntos na varanda, lembrando daquele primeiro encontro. Lembra quando você veio me despejar? Dizia Helena, rindo. Como poderia esquecer? Você me encarou como se fosse uma rainha, não uma viúva sem recursos. E você aceitou a broa de João. Aquela broa mudou minha vida. Não foi a broa, Rodrigo. Foi a escolha de aceitar amor novamente. Ele a beijava então, ainda com a mesma ternura do primeiro beijo. A comunidade que inicialmente os havia julgado, agora os via como exemplo. O barão e sua esposa, que desafiaram convenções e construíram algo belo. Famílias vinham de longe para pedir conselhos sobre casamento, sobre criar filhos, sobre superar perdas. E Helena e Rodrigo sempre os recebiam com café e broa, compartilhando suas histórias com honestidade. Não foi fácil, admitiam sempre. Enfrentamos preconceito, dúvidas, conspirações. Mas o amor verdadeiro vale a pena lutar. Em uma tarde especial, 20 anos depois de se conhecerem, Rodrigo reuniu toda a família no jardim. Francisca estava lá com seu marido, um professor. Pedro com sua esposa e 3 filhos.
Joana solteira, mas radiante em sua carreira. Carolina com seu marido pintor. Ana com um médico e 2 bebês. João com sua noiva, uma jovem advogada. E Isabel, aos 19 anos, prestes a ingressar na faculdade de medicina. Quero dizer algo, começou Rodrigo, sua voz ainda forte apesar da idade. Quando conheci sua mãe, eu estava morto por dentro. Tinha dinheiro, terras, poder, mas nada que importasse de verdade. E então ela apareceu em minha porta com 6 crianças, sem nada além de dignidade e coragem, e me ensinou a viver novamente. Helena segurou sua mão, lágrimas nos olhos. Vocês, Rodrigo olhou para cada um dos filhos, me deram mais do que podem imaginar. Me deram propósito, me deram alegria, me deram uma razão para acordar cada manhã. E quero que saibam que cada centavo que possuo, cada pedaço desta terra, é de vocês. Não porque é obrigação, mas porque é amor. Mas mais importante que qualquer herança material, continuou, quero que levem algo mais valioso. A lição de que nunca é tarde demais para recomeçar, de que o amor pode nascer nos lugares mais improváveis, de que família não é apenas sangue, é escolha, é compromisso, é estar presente nos momentos difíceis. Francisca se levantou, lágrimas correndo livremente. Pai, você nos deu tudo, não apenas esta casa ou educação. Nos deu um exemplo de como amar verdadeiramente, de como ser forte e gentil ao mesmo tempo, de como perdoar e seguir em frente. Pedro abraçou Rodrigo fortemente. Obrigado por nos escolher, por não nos ver como fardo, mas como bênção. Um por um, todos os filhos o abraçaram. Depois abraçaram Helena, que chorava de felicidade. Vocês são minha maior realização, disse ela. Cada um de vocês, perfeitos em suas imperfeições, fortes, bondosos, justos. Seu pai e eu fizemos muitos acertos, mas vocês foram o maior. Aquela noite, depois que todos foram embora, Rodrigo e Helena ficaram sozinhos no jardim. As mesmas estrelas brilhavam como naquela primeira noite em que se beijaram. Não mudaria nada, disse Rodrigo suavemente. Mesmo com todo o sofrimento, com todas as dificuldades, não mudaria um único momento, porque tudo nos trouxe até aqui. Nem eu, concordou Helena. Cada lágrima, cada luta, cada obstáculo valeu a pena, porque nos trouxe esta vida, esta família, este amor. Eles se sentaram em silêncio confortável, mãos entrelaçadas, observando a lua subir. E no silêncio, ambos agradeceram. Agradeceram a Antônio, que havia sido um bom homem e pai. Agradeceram a Isabel, que havia ensinado Rodrigo o que era amor. Agradeceram pelas provações que os fortaleceram e agradeceram por terem encontrado um ao outro quando ambos mais precisavam. 2 anos depois, Rodrigo adoeceu. Foi rápido, uma febre que não cedia. O Dr. Mendes, já aposentado, veio pessoalmente junto com Ana e seu marido. Mas todos sabiam. Era hora de partir. Não tenho medo, disse Rodrigo a Helena, segurando sua mão na cama. Vivi mais nesses 20 e poucos anos com você do que em todos os anos anteriores. Não fale assim, Helena chorava. Você vai ficar bem. Helena, meu amor, olhe para mim. Ela olhou através das lágrimas. Fui abençoado. Conheci 2 grandes amores em uma vida. Isabel me ensinou a amar. Você me ensinou a viver. Criei 7 filhos maravilhosos. Construí não apenas uma fazenda, mas um legado de amor. Poucos homens podem dizer isso. Ainda não estou pronta para te deixar ir. Eu sei, mas prometa-me algo. Continue vivendo. Continue amando. Continue sendo a luz que sempre foi. As crianças ainda precisam de você. Os netos precisam conhecer sua força. E você ainda tem muito a dar ao mundo. Prometo, sussurrou ela. E prometa que não vai se fechar novamente. Se algum dia, mesmo que leve anos, você encontrar companhia, alguém que faça seu coração sorrir, permita-se. Assim como eu me permiti amar novamente depois de Isabel, você merece o mesmo. Ninguém será como você. Nem deve ser. Mas não se condene à solidão em meu nome. Viva, Helena. Viva plenamente. Ele morreu naquela noite, em paz, cercado por todos os seus filhos e netos. Seu último olhar foi para Helena, e nele havia apenas gratidão e amor. O funeral foi imenso. Pessoas de todo o Vale do Paraíba vieram prestar respeito, não ao barão rico, mas ao homem bom, ao marido devotado, ao pai amoroso, ao membro da comunidade que havia feito diferença.
Helena permaneceu forte durante a cerimônia, mas quando todos foram embora e ela ficou sozinha no quarto que haviam compartilhado, finalmente se permitiu quebrar. Obrigada, sussurrou para o vazio. Obrigada por me salvar, por salvar meus filhos, por nos dar uma vida que nunca imaginei possível. Descanse, meu amor. Descanse sabendo que amou bem e foi bem amado. Os anos seguintes foram difíceis para Helena. Sentiu a ausência de Rodrigo em cada canto da casa, mas manteve sua promessa. Continuou vivendo, continuou sendo avó presente para os netos, continuou aconselhando jovens casais e continuou fazendo sua famosa broa, ensinando a receita a cada neto, contando a história de como um pedaço de pão havia mudado tudo. 8 anos depois, em uma tarde tranquila de outono, Helena se sentou no jardim com Isabel, agora uma médica respeitada. Mãe, posso perguntar algo? Sempre, minha flor. Você foi feliz? Digo, realmente feliz, apesar de todas as dificuldades? Helena olhou para os jardins que haviam cultivado juntos, para a casa que havia se tornado lar, para os filhos e netos que representavam tanto amor. Fui mais feliz do que sonhei ser possível, respondeu com sinceridade. Sua vida foi difícil. Perdeu 2 maridos. Enfrentou preconceito, pobreza e injustiça. Sim, mas também conheci amor profundo. 2 vezes. Criei 7 filhos maravilhosos. Vi meus sonhos se realizarem de maneiras que nunca imaginei. A dor faz parte da vida, Isabel, mas não define a vida. O amor define, e eu fui profundamente amada. Isabel abraçou sua mãe. Obrigada por ser tão forte, por nunca desistir de nós. Vocês eram minha razão para continuar. Sempre foram. Naquela noite, Helena escreveu uma carta, para ser aberta apenas após sua morte, endereçada a todos os seus descendentes. Nela, contou toda a história, do encontro com Rodrigo, das dificuldades, das vitórias, e terminou com uma mensagem. Meus queridos filhos, netos e todos que vierem depois, escrevo isto para que nunca esqueçam. O amor verdadeiro não conhece limites de classe, origem ou circunstância. Exige coragem para aceitar, força para manter e humildade para nutrir. Seu avô e eu viemos de mundos diferentes. A sociedade disse que era impossível, mas escolhemos o amor, e essa escolha nos deu tudo o que importava. Então, quando enfrentarem seus próprios desafios, quando o mundo disser que algo é impossível, quando o medo sussurrar que desistam, lembrem-se, nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca é errado escolher o amor. E família é o que construímos com nossas escolhas, não apenas o que herdamos de sangue. Vivam plenamente, amem profundamente e nunca, nunca desistam da esperança. Com todo o meu amor, Helena Novaes. Helena viveu até os 78 anos. Quando partiu, foi cercada por 4 gerações, e suas últimas palavras foram simples. Valeu a pena. Cada momento valeu a pena. Anos depois, quando a Fazenda Santa Vitória foi tombada como patrimônio histórico, não foi pela arquitetura ou riqueza, foi pela história. A história de como o amor transformou não apenas 2 vidas, mas uma comunidade inteira. A história de uma viúva corajosa e um barão solitário que provaram que segundas chances existem. E se esta história tocou seu coração, deixe nos comentários. Você acredita em segundas chances? Já viveu uma transformação assim em sua vida? Compartilhe conosco. E não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que celebram o poder do amor verdadeiro.